Oi pessoal, eu sou Maga Prisca, instrutora de escolas iniciáticas, e nós estamos aqui nesse vídeo compartilhando sobre a interpretação esotérica do filme Lucy. E essa aqui é o nosso encontro número 4. Se você não viu os anteriores, veja, senão você não vai entender o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, tá? Dessa interpretação esotérica. Nós paramos num ponto no outro vídeo em que nós vimos o momento em que o mafioso abre a mala, se apodera das drogas e tudo aquilo acontece. E a Lucy está assim, tremendo de medo, ela acaba de passar uma situação super difícil, onde ela ficou com medo, onde ela pensou que ia ser morta, né? Então ela está ali super fragilizada nesse momento. E de repente assim o mafioso olha para ela, e nós falamos nos outros vídeos, que ele representa o aspecto psíquico dela mais desarmonizado, mais negativo e também muito poderoso dentro da psique do personagem, né? Então, esse personagem, o mafioso, de repente ele olha para ela e ele chega assim mansinho para ela, agradável, e ele oferece um trabalho para ela. Ele oferece uma função, um trabalho. Ela olha para ele tremendo, balbuciando, e ela fala, não, eu não quero um trabalho, eu não preciso, porque ela está com medo do que ele vai oferecer para ela, mas ele não perguntou nem para ela se ela queria o trabalho, ele impingiu a força, ele fala, eu tenho um trabalho para você. O que representa esse momento do filme dentro da análise esotérica, iniciática que a gente está fazendo? Representa que quando nós estamos passando um momento de grande fragilidade, em que nós estamos nos sentindo assim totalmente perdidos, dominados por situações extremas na nossa vida em volta de nós, porque nós já falamos lá atrás, porque em algum momento anterior a gente permitiu que os nossos aspectos psíquicos dominassem o nosso mundo interno, e aí nós projetamos fora de nós situações difíceis. E aí, quando as situações estão projetadas fora de nós, é difícil para a gente viver, dói, a gente fica com medo, a gente entra em pânico, porque a gente é dominado pelos aspectos de fora. Porque a gente deixou os aspectos internos dominarem a gente, então a gente também é dominada pelas situações de fora. E aí, nesse momento em que a gente está vivendo esse conflito enorme, e nós estamos com medo, frágeis, sem saber para onde ir, aí o ego ele ainda se aproveita mais ainda da gente. Ele aproveita desse momento de medo, desse momento de fragilidade, e ele vai fazer uma oferta de trabalho para nós. E nós, se nós não estivermos atentos, se nós não formos seres vigilantes, conforme o Mestre Jesus ensinou, a gente vai fazer o trabalho que o ego está dando para a gente naquele momento. A gente vai fazer porque a gente não vai encontrar maneira de sair fora daquilo ali. Como a nossa personagem, aparentemente ela não encontrou uma maneira de sair fora. Nós dizemos, a maneira existe, mas se você é dominado constantemente somente pelo teu lado desarmônico, pelo teu lado negativo, pelo teu lado sombra, você nem vai enxergar a saída. Você vai de prontidão fazer o trabalho que o ego está te pedindo. Por exemplo, como é que a gente pode exemplificar esse momento? Então a gente já está vivendo uma coisa complicada, e o ego vai oferecer um trabalho para a gente e a gente vai fazer. Por exemplo, uma pessoa que está vivendo um momento com medo de perder alguém. Ela tem medo, uma moça tem medo de perder seu companheiro, ou seu companheiro tem medo de perder sua companheira. Eles estão lá vivendo uma situação de conflito, e aí ainda por cima o ego chega e fala, eu tenho um trabalho para você. Qual que é esse trabalho? É você permitir que o aspecto do ciúme se manifeste em você e você servir o ciúme. Você serve o ciúme. Você deixa o ciúme fazer o que ele quer.
você até se altera, fica nervoso, tua pressão sanguínea aumenta, você gera uma briga, você briga com seu companheiro, sua companheira, ele também fica alterado, também fica alterada, a pressão arterial sobe, vocês podem ter até uma síncope. Serviu ao ego, serviu ao ciúme. Quando é uma outra ocasião também muito comum em nós, seres humanos, nós estamos com medo que uma determinada pessoa invada a nossa vida, invada o nosso espaço. E aí a gente já está vivendo aquela situação complicada, existe algum risco de alguém invadir o nosso espaço, e aí o ego fala, eu tenho um trabalho para você e você serve. Você vai começar a criticar essa pessoa, a julgar essa pessoa, a atacar essa pessoa. Você está servindo ao ego. Você não está lidando com a situação de uma forma superior, deixando um aspecto superior seu te conduzir num contexto. Você está permitindo que seja o ego que te conduza. Então, esse momento do filme é um momento interessante, que diz assim, cuidado quando você estiver em situações onde você esteja muito fragilizado. Porque quando nós estamos muito fragilizados, nós somos assim, prato cheio para o ego nos dominar ainda mais. Nós temos que buscar uma força interior para não permitir isso. Nossa personagem não encontrou saída. Como ela é uma personagem, como nós falamos lá atrás, que não tinha contato com seu aspecto superior, ela não soube lidar com a situação de uma forma com mais sabedoria, não é? Em paralelo a essa cena, começa a se desdobrar uma outra cena. Um cientista, um professor do desenvolvimento do cérebro, chamado Samuel Norman, ele tem o nome de um antigo profeta do Velho Testamento, que era um profeta cientista, interessante, né? Ele compartilha os estudos que ele está fazendo numa palestra que está cheia de pessoas. Ele compartilha uma palestra sobre a evolução da capacidade cerebral humana. No filme, o cientista está expondo informações que são informações contidas dentro das escolas iniciáticas. Ele fala sobre como nós, do gênero humano, utilizamos pouco a nossa capacidade cerebral. De 100% que nós temos, nós utilizamos de 10 para menos. Né? Esse é um dado que, ora, em uns pode ser um pouquinho mais alto, em outros um pouquinho mais baixo, mas a gente fica nessa margem, e isso é fato. O professor ele está mostrando slides, então ele viaja no tempo para mostrar, usando tão pouco da nossa capacidade, quantas coisas nós conseguimos construir. Né? Imagina se a gente usasse mais. Com isso, a gente conseguiu criar todo esse mundo maravilhoso que nós vivemos. E ele também dá um outro dado que é interessantíssimo, que é algo que nós estudamos muito dentro das escolas iniciáticas. O golfinho tem uma capacidade cerebral maior que a nossa. E isso é fato. E hoje até os cientistas estão afirmando isso. Só que nós temos essa informação desde milênios lá atrás. Inclusive, os golfinhos muitas vezes entraram em contato com grandes mestres de iniciação e compartilharam um conhecimento que eles têm registrado na mente deles. Os golfinhos, eles estão unidos à rede luz da Terra. Os golfinhos, eles conseguem perceber o todo. O golfinho, ele tem um sonar no seu cérebro, que o cientista compartilha no filme, que esse sonar que o golfinho tem é tão poderoso e avançado que nós, humanos, não conseguimos construir um sonar assim até hoje. O sonar que o golfinho tem no cérebro dele, o cérebro dele é um sonar. E nós, estudantes de mística e de escola iniciática, o que nós sabemos? Que o golfinho ele irradia assim, um som, esse som entra em contato com a rede do planeta, então o golfinho compartilha uma mensagem com todos os seres que estão na rede. E ele recebe como resposta
a resposta dessa consciência total. Os golfinhos, eles têm esse nível de comunicação. Nós, seres humanos, a maioria, tá? Muitos já sabem disso. Nós não sabemos nem que existe essa rede suprafísica, essa rede que é a consciência da Mãe Terra. O golfinho não só sabe, como ele compartilha com isso. Então, o golfinho está recebendo informação de ponta. Os governantes do nosso mundo, eles sabem dessa rede, tá? A gente vai falar lá na frente disso. Isso já é percepcionado pelo maquinário aí que nós temos. O cientista no filme dá um dado tão interessante. Ele fala assim, o golfinho, ele não construiu um sonar, esse sonar poderoso, ele não construiu fora dele. Ele é o sonar. Ele fez o cérebro dele ser o sonar. Está nele, ele usa mais capacidade cerebral, mas ele usa a capacidade cerebral nele. E ele é o poderoso sonar. E aí, ele faz uma observação muito interessante que, como estudantes da Ascende Iniciática, a gente tem que colocar aqui. O professor, ele coloca assim, nós usamos a nossa capacidade cerebral, que é menor do que a do golfinho, para construir ferramentas fora de nós. E aí essas ferramentas fora de nós, a gente usa dessas ferramentas, né? Então, por exemplo, nós não sabemos levitar. Então, nós construímos um avião. Nós não sabemos projetar o nosso pensamento e falar com o outro indivíduo que nós queremos conversar. Nós estamos no Brasil e queremos conversar com alguém que está na Alemanha. A gente não sabe entrar em contato assim, via mental. Pelo menos, não a maioria. Muitos já conseguem. Então, como a gente não sabe fazer isso, a gente não tem essa potência, o que a gente fez? A gente construiu o telefone. O golfinho não. O golfinho, como eu falei, ele se comunica em tempo real com a rede inteira, com todos os seres que estão ligados na rede. Talvez você diga, comigo o golfinho não se comunica. Ele se comunica, você que não consegue perceber. E aí, o cientista, o professor Norman, ele faz uma observação interessantíssima. O ser humano, ele usa a capacidade cerebral dele para construir coisas e para ter essas coisas. O golfinho usa a capacidade cerebral dele para ser. E aí o professor Norman fala no filme, nós não estamos interessados no ser, nós estamos interessados no ter. Essa é uma grande sacada filosófica, nós temos que nos dar conta disso, ok? Nós vamos continuar a interpretação desse filme no nosso próximo encontro, pessoal. Luz e paz para vocês. Boa jornada na senda, tá bem?